em papel ainda. Aí vocês vão falar lá fora, nossa, o nosso pastor lá já está ficando já meio passado já, viu? Uma época eu estava procurando meu óculos aqui, o óculos nos olhos, aqui em cima aqui, ó. É uma coisa difícil. Ageu capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, tá? Então vamos lá. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, o enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vejam só, o texto fala de trabalho, de reconstrução, né? E deu certinho que eu falei aqui de trabalho, de você que está interessado em trabalhar um pouco mais para o Senhor. E eu quero nessa noite falar um pouco sobre igreja. Um lugar de alegrias e um lugar de milagres. Igreja é um lugar de alegria, de alegrias e também um lugar de milagres. A igreja é um lugar onde os milagres acontecem de uma forma mais intensa, né? E há uma grande corrente de pensamento nos dias de hoje, onde muitas pessoas adeptas a esse pensamento proferem palavras de não aos templos, né? Uma forte corrente de pensamentos em que propagam que não há necessidade de igrejas físicas, né? Falando igrejas físicas, há uma corrente forte, onde muitas pessoas, muitos irmãos, até pastores que já outrora eram vigorosos na sua vida espiritual, hoje são simpáticos a essa linha de pensamento, essa corrente de pensamento, onde não se faz necessário a igreja física. Então é uma linha muito forte aí que você deve saber, você já se deparou com isso aí nas redes sociais. Pega uma água para mim lá, Vitor, depois. Uma corrente onde pregam que não há necessidade dos templos. E é interessante que ao longo da história do homem, o templo sempre fez parte, né, da vida do ser humano, na vida do homem.
o templo físico, né? Sempre fez parte da adoração ao Deus. O templo não é algo novo, algo dos nossos tempos, não. O templo já, os templos, as igrejas, elas já remontam de tempos bem antigos, né? Lá na Grécia Antiga já tinha templos de adoração aos deuses gregos e ao nosso Deus também. Ao longo da história aí, Deus ele sempre deixou claro a importância dos templos, da igreja, para a sua adoração. Sempre isso fez parte da história do homem. Então, glória a Deus por você estar aqui. Glória a Deus que você ontem esteve ali no culto das mulheres, né? As mulheres ontem saíram do culto lá na Mariluz e foram lá para a igreja Plenitude, onde elas estavam agitadas aí, né? Então isso faz parte da história do homem, e Deus gosta disso. Deus ele ama isso. E a igreja então é um local de milagres, um local de curas, né? Se você tem alguma enfermidade aí que você percebe que há um cunho espiritual, chega nos pastores, é bíblico isso. Pastor, eu preciso de uma oração, vem aqui, a gente vai estar orando pela sua vida, né? Isso a gente, ao longo da história, que a gente vai deixando muito de lado, né? E isso faz parte da história da igreja também, de curas e milagres. Deus ele realiza curas e milagres, e principalmente, irmãos, nos templos, tá? Aí eu vou avançar, você vai perceber o que eu quero dizer para você nessa noite. Há todo um contexto espiritual no templo. Consequente, sempre aqui bate, né, o Vitor que escolhe os louvores aí, e quase sempre os louvores batem aqui com a pregação, você percebe, sem combinar nada, né? Esse louvor, o último louvor que cantou aqui, ele está casando aqui com a pregação, porque há um contexto espiritual no meio da igreja. Então, a igreja não é uma perda de tempo você ir para a igreja. Ah, eu tenho que ir para a igreja hoje, não tenho o que fazer, né? Não, eu brinco com o Lincoln aqui, que o Lincoln está batendo recordes dos recordes, mas isso é uma bênção. Porque a igreja é o lugar onde nós não podemos deixar de estar, né? Então você que faz parte de uma igreja, você é um privilegiado, né? Vamos avançar então. Na história da igreja, ela é muito antiga, essa questão de igreja física, né? Eu anotei várias histórias aqui, mas eu não vou estar lendo para a gente ganhar tempo, mas você pesquisa aí na sua casa. É importante prolongar essa pregação curta que nós fazemos aqui de meia hora, 40 minutos. Vai lá e pesquisa lá na internet, que tem à disposição sobre a história da igreja, né? Eu tenho um livro grosso lá que fala sobre a história do cristianismo. Conta-se de tempos em tempos aí a história das igrejas, né? Então nós precisamos combater aí essa linha de pensamento que diz que não se precisa da igreja. Precisa sim da igreja física, tá? Então, o próprio templo de Jerusalém, que era considerado o coração espiritual do judaísmo, né? Lá em 587 a.C., quando ele foi destruído, né? O templo no latim equivale, eu anotei aqui, templo ou templum, no latim equivale ao hebraico Bet Elohim, que significa habitação de Deus. Sendo assim, literalmente, a casa do Senhor. O templo é a habitação de Deus, a casa do Senhor. Não tem como negar essa história, que o templo ele é a casa de Deus, tá? Você está na casa de Deus. Por isso que a gente pede reverência, né? Quando nós estamos na casa do Senhor, mesmo a nossa igreja é uma igreja bem tranquila, vamos dizer assim. Algumas linhas, né, de igreja, eles têm um mais rígido, né? Mas faz parte da adoração, porque eles entendem que há uma rigidez. Mas nossa linha é uma igreja mais tranquila, né? Mas mesmo assim, há um contexto espiritual, né, que nós precisamos obedecer, nós precisamos respeitar todo esse contexto espiritual que existe por trás ali, faz parte da igreja, né? Lá em Êxodo capítulo 26 e 27, né, naquela saída do povo do Egito, né, lá daquela idolatria do Egito, Deus ele dá uma primeira ordem da construção dos tabernáculos, né? Quem não sabe, não conhece a história, o povo andava pelo deserto, mas havia um local ali, né, que Deus mandou preparar para
adoração, onde Moisés então falava com Deus face a face, lá no tabernáculo. Então a história da igreja ela é antiga, né? E lá em 2 Crônicas capítulo 7, que eu cito o tempo todo aqui, quer ver? Para não ficar nas minhas palavras, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11 ao 16, olha o que diz: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre, meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então o templo é um local onde Deus se faz presente, né? Aí você vai falar: ai pastor, mas nós somos templo do Espírito Santo. Somos sim. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, olha o que diz o texto: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorificam a Deus com o seu próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E eu penso que templo, ele quer templo. Se eu sou o templo, eu preciso fazer parte do templo. Então não existe templo sem estar no templo. Nós somos, vamos dizer que nós somos templos móveis, né? O Nicolas aqui é um templo que se movimenta. E quando ele se encontra aqui, há vários templos aqui, dentro do templo de Deus. Então, somos templos do Espírito Santo, né? Templos móveis, né? Que se movimenta, né? E lugar de templo é no templo. Então não tem um templo, não tem uma pessoa que é santuário do Espírito Santo querer ficar fora do espaço dele. Então seja participante. Você que nos assiste aí, que de repente você não participa de nenhum templo, nenhum corpo físico, seja participante, procure um lugar e faça uma aliança, né? Há movimentos aí, as igrejas são todas irmãs, vamos dizer assim, as diferenças são poucas, né? Então participe das igrejas. Não há problema nenhum você ir em outra igreja, não há problema nenhum, né? Nós somos um corpo só, tá? Ai, o pastor não gosta que vai em outra. Pode ir sem problema, nós somos livres. Nós somos livres para adorar a Deus. Deus ele não é tão pequeno como as pessoas pensam, para ficar preso dentro de uma caixinha, não. E mais importante, se você faz parte de uma igreja que o pastor te proíbe de ir em outra, fique esperto, tá? Que ele quer te dominar. Então nós somos livres. Pode ir, pode cantar, pode adorar. Só tomar um cuidado que algumas aí são complicadas, né? Mas igrejas irmãs, você pode participar de tudo isso aí que eu falei. Aqui é o lugar, a igreja é o lugar onde Deus se faz presente. Você precisa estar na igreja, né? Aqui onde você traz a sua oferta, você oferece a sua vida ao Senhor, né? Deus ele está também em todos os lugares, irmãos. Ai pastor, Deus está na minha casa, está lá na sua casa, lá no seu trabalho, né? Deus está presente em todos os lugares, nos ouve em todos os lugares. Mas os que amam a Deus, eles querem e desejam estar na casa do Senhor. Aí eu amo o Corinthians, mas nunca vai no estádio, nunca liga a televisão para assistir um jogo. Eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu quero estar. Então graças a Deus por você que está sempre aí na casa do Senhor, adorando ao Senhor e glorificando o santo nome, a própria presença, irmãos. Presta atenção nisso. O fato de você
Fazer parte do corpo de Cristo é uma bênção e traz cura, tá? Pastor, fazer parte de uma igreja quer dizer que eu já sou salvo? Há muita discussão sobre isso, mas eu penso, irmãos, que a pessoa, quando ela está dentro de uma igreja, ela já fez uma aliança faz tempo com o Senhor. Porque eu já fui fora da igreja, e não é fácil você ir para uma igreja, não. Não é fácil você ir para uma igreja. Então, se você está dentro de uma igreja, Deus ele já tocou no seu coraçãozinho lá e já ganhou você. Falta apenas você soltar, sofrer de mão um pouco mais aí, para desfrutar das bênçãos que é participar de uma forma ativa aí no reino de Deus. Diante de tudo isso, o que esse texto nos ensina? O texto de Ageu, capítulo 2, que nós lemos, capítulo 1 que nós lemos aí. Eu quero tirar algumas lições que o texto nos ensina para a gente aplicar em nossas vidas. Primeira lição, simples, mas importante. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Versículo 1 ao 4. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta ao governador Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Nós já lemos o texto, e o texto vai falar que o povo dizia que não chegou o tempo ainda. Por que eles diziam isso? Porque Deus não ocupava o primeiro lugar na vida deles. O texto vai falar que eles moravam em casas de fino acabamento, né? Enquanto a casa de Deus continuava destruída. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Lá em Mateus 6, capítulo 6, do 28 ao 33, fala sobre isso. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É simples. Então eu preciso na minha vida colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E o texto de Ageu vai falar que a casa do Senhor estava em ruína, estava destruída. E o profeta chama a atenção de eles colocarem Deus em primeiro lugar na vida deles, se preocupar com o reino de Deus, se preocupar com a igreja, se preocupar com as coisas do templo da igreja. Isso é importante, isso é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando nós fazemos isso, irmãos, Deus ele providencia tudo o que necessitamos para viver. Então não se preocupe. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus ele cuida do restante. É bíblico isso. É bíblico. Eu escolho servir a Deus, eu escolho colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e o que acontece? Deus ele providencia de todas as outras coisas que eu preciso. Ele sabe disso. Então, um jovenzinho aí que escolheu estar na casa do Senhor, saiba que Deus já está providenciando a sua vida, o seu presente, cuidando do seu presente e providenciando o seu futuro. Um jovem que escolhe estar com o Senhor, certamente o futuro dele será brilhante. Certamente o futuro ele será uma diferença na sociedade. Um jovem que escolhe entregar a sua vida para o Senhor, a sociedade irá colher fruto da vida através da vida dele, né? Então Deus ele providencia. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus ele retira a nossa ansiedade. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, o que ele faz? Ele retira a nossa ansiedade. Nós vivemos numa sociedade ansiosa, uma sociedade que não deposita a confiança em Deus, né? O Salmo 20, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar, eu preciso depositar a minha confiança nele. Não se preocupar com o amanhã, lá em Mateus capítulo 6 também. Não se preocupe com o dia de amanhã. Como que vai ser o meu futuro, né? Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus conduzir o seu barco. Deus ele vai saber tudo o que precisa para você. Então, deposita a confiança. E também, quando nós
colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o nosso crescimento é o próprio Deus quem gerencia, né? O crescimento da nossa vida será gerenciado por Deus. Então, quando eu faço isso, irmãos, há bênçãos reservadas para a minha vida. Porque há pessoas que ficam patinando, porque elas não fazem essa coisa simples, que é colocar Deus em primeiro lugar na vida delas. Elas até fazem parte, né, do reino, mas Deus, ele não ocupa o centro da vida dela. Deus, ele não é o protagonista da vida dela. Então em todos os aspectos da minha vida, irmãos, isso é importantíssimo. Eu preciso colocar Deus em primeiro. Toda decisão que eu for tomar, eu preciso colocar Deus na decisão. Na minha vida física, na minha família, na minha saúde. Eu vou comer isso aqui vai ser bom para mim, para a minha vida. O que Deus diz sobre isso? O alimento que nós vamos, né? Nossas finanças. O que Deus diz sobre a minha vida financeira? Será que na minha vida financeira eu estou colocando Deus em primeiro lugar também? Ou será que eu estou deixando Deus, aqui não, aqui Deus não mexe não. Não, irmãos, toda a nossa vida nós precisamos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida, a nossa família, nossa saúde, nossas finanças. Segunda lição, simples também, mas profundo: creia nas promessas de Deus. Versículos 5 ao 9. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Então eu preciso crer nas promessas de Deus. Deus, ele sempre prometeu bênção. Lá no Éden, quando Deus cria um jardim para colocar o homem, já era um local propício para o homem ser abençoado. Então Deus sempre prometeu isso para as nossas vidas. Bênção sem medida quando nós obedecemos a Ele e a sua palavra. Jeremias capítulo 29. Olha o que diz o texto, versículo 11, que nós conhecemos também. Jeremias 29, 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vejam só, essa promessa que é feita ao povo de Deus é num contexto onde eles estavam aprisionados. Eles tinham sido levados presos pelos babilônicos, e mesmo assim Deus falou: olha, o plano, vocês foram levados presos, né? Mas os planos que eu tenho para vocês é planos de prosperar. Então aqueles que foram levados presos para a Babilônia e confiaram em Deus, eles prosperaram mesmo lá na Babilônia. Por isso, irmãos, que a gente não pode ficar assim: agora é o Lula que ganhou, eu estou lascado. Não, agora é o Bolsonaro que ganhou. Isso não existe isso. Agora é o André que ganhou, eu queria que fosse a Major. Não existe isso. O povo de Deus que confia em Deus, que crê nas promessas de Deus, seja quem for o governante, seja o local onde que ele estiver plantado, estar ali trabalhando, ele prospera em todos os lugares. Ele não depende de pessoas ou de circunstâncias para ele prosperar. Então aqui na Babilônia, Deus falou: o plano que eu tenho para vocês é plano bom, de futuro. Então você, jovenzinho que está aqui, que está na casa do Senhor, o plano que Deus tem para a sua vida é de futuro, de bênção. Vale a pena. Lincoln, que está aqui firme, já que eu estou brincando aí, do plano que Deus tem para você é de bênção. Está lá na empresa, vai prosperar. Não tem outra conversa, irmãos. Não tem outra conversa.
Mesmo Jeremias, capítulo 31, olha só, versículo 2 ao 6, assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Eu a edificarei mais uma vez, ó filho de Israel. Você será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado, porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: venham e subamos a Sião, à presença do nosso Deus. Então, há promessas de bênção quando nós acreditamos fielmente em Deus. Há promessas de maravilhas. Nós sairemos dançando, as pessoas se alegram, né? Muitas vezes a nossa tristeza é com a apatia das pessoas que não aproveitam essa bênção que é servir ao Senhor. E para nós fecharmos esse pensamento aqui, desse segundo tópico, Salmo 81, que eu cito constantemente aqui. Esse é um texto maravilhoso, Salmo 81, de 13 ao 16. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Olha o 16: mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Então, quando eu creio nas promessas de Deus, o próprio Deus me sustenta com o melhor da terra. Não é apologia à teologia da prosperidade, não, é bíblico isso. É bíblico. É bíblico isso. Deus ele vai chegar no tempo certo, irmãos. As pessoas do mundo falam: é coincidência. Não é coincidência, não, é o agir de Deus. No tempo certo ele chega. E terceiro e último, para a gente concluir, o que eu aprendo com tudo isso, pastor? Glorifique o nome de Deus, irmãos. Glorifique, Deus ele quer isso. Glorifique o nome de Deus. Versículo 7 e 8 de Ageu capítulo 1. Olha só. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Consagre o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Faça, reconstrua o seu templo, mas sobretudo glorifique o nome do Senhor. Eu gosto do domingo, irmãos, esse momento de 6 horas aí, 7 horas, onde as pessoas estão. Eu moro perto da presbiteriana ali, sabe? Eu vejo os movimentos. O pastor gosta disso, os movimentos, as pessoas indo adorar a Deus, e Deus do céu fica esperando, sabe? Seus filhos. É bíblico isso. Os céus contemplam agora, a natureza adora a Deus, e nós também. O homem, Deus criou o homem para a glória. Você foi comprado por alto preço, irmãos. Um dia que Deus chamou e você disse sim, você se tornou filho de Deus. Então você tem um valor inestimável. Então, mesmo quando passarmos por problemas, adore a Deus. Adore a Deus. Aqui na igreja, que gostoso, né? A igreja cantando ali, cante mesmo, adore lá na sua casa. Isso é maravilhoso. Adore a Deus, glorifique o nome do Senhor.
Não deixe de adorar a Deus. Adore a Ele em todo o tempo. Deus, Ele ama isso. Com a sua vida, onde você estiver, eu sou filho de Deus, não tenha vergonha. E adore a Deus com as suas atitudes também. Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aí um conselho, tá? Meu aí. Se você está se preparando, há muito isso, tá? Há muito isso. Às vezes você está se preparando para ir para a casa do Senhor adorar a Deus. Eu vou lá adorar a Deus hoje. Eu vou lá adorar. Aí chega um parente. Deixa o parente lá em casa e vai adorar a Deus. Não tem muito isso? Chega o vizinho lá. Deixa o vizinho, ó. Eu em casa é assim. Às vezes, agora não vai mais, que já sabe, né? Mas estou em casa, lá chegava, ó, me desculpa aqui, mas eu tenho que ir para adorar a Deus. É meu horário de ir. Deus, Ele se alegra com isso. Então, se chega um parente, pode ser chegado o que for, um amigo. Amigo, olha, fica aí em casa aí, né? Que eu vou adorar a Deus. Aí vai, adora a Deus e volta. É assim que quando houver um confronto, irmão, escolha por Deus. Aí você está dizendo, passando a seguinte mensagem: o Senhor é o Rei da minha vida. Eu não troco o Senhor por nada. O Senhor faz parte da minha existência. O Senhor é o meu respirar. É assim que nós adoramos a Deus, irmãos, com as nossas atitudes, com o nosso viver. É assim que nós adoramos esse Deus tão maravilhoso. E Deus, quando a gente faz isso, irmãos, Deus, Ele cuida das nossas vidas. Ele vai cuidar de tudo. E o dia que nós fecharmos, encerrar o nosso tempo aqui, né? Nós somos seres com tempo já determinado de existência, tá? 75 anos a média aí. Quando nós encerrarmos o nosso tempo aqui, nós vamos estar lá no lar celestial, adorando a Deus lá, glorificando. A gente vai saber do que nós estávamos falando aqui. A gente vai saber que é maravilhoso. Olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, agora e depois. Então, quando o cristão morre, irmãos, ele é promovido. Por isso que o cristão, você vai num velório de um crente, é diferente do velório de um que não acredita. A tristeza vai estar presente, mas a gente sabe que nós estaremos indo para um lugar maravilhoso, um lugar preparado pelo próprio Senhor. Então, tudo isso é motivo é motivo do crente estar alegre o tempo todo, mesmo com um boleto para pagar amanhã, mesmo com a conta de luz para pagar, a conta de água. O crente tem motivo de mais do que sobra para adorar a Deus o tempo todo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o último